galerinha! Boa tarde! E aí, tudo certo? Vamos lá para mais uma aula de português? Hoje a gente vai começar a nossa apostila nova. E o tema é folclore da nossa terra, lá na página 5. Muito legal essas atividades, eu adoro. Para começar, a gente vai começar com caça ao tesouro. Para isso, eu vou precisar da ajuda de alguém aí na casa de vocês para esconder uns tesouros para que vocês achem. Então, você deve chamar agora alguém responsável, né? Pode ser um irmão mais velho, pode ser, né, o pai, a mãe, enfim. Então, para começar lá na página 5, a gente vai ler ali essa parte e eu já vou explicar para vocês o que vai ter de atividade. Então, vamos lá? 10 sacizinhos muito levados e bem espertinhos, eles decidiram esconder algumas pistas pela escola. No caso, vão esconder na casa de vocês. Aguarde as instruções que no final dessa atividade você terá conhecido uma divertida história da Tatiana Belink. Agora, o que vai acontecer? Vocês vão participar de um caça ao tesouro, que vocês vão precisar encontrar as pistas numeradas que vão estar espalhadas pela casa de vocês. Ao encontrá-las, vocês deverão fazer a leitura em voz alta da estrofe, tá? Do que tiver no papelzinho. E aí, com o local que você vai combinar com a pessoa que escondeu, você deve devolver lá, tá? Quando vocês encontrarem as 10 pistas, vocês devem organizar a leitura do poema seguindo a ordem numérica, certo? Decrescente das cartas, ou seja, lá do 10 até o 1. Então, assim, o que a prof fez? Por exemplo, você vai pegar uma folha branca e eu dividi com a régua mesmo 10 partes e nessas partes vocês vão colocar esse texto aqui, vocês responsáveis, dos 10 sacizinhos. Então, em cada parte vai ter que ter, né, uma parte escrita aqui. Pode ser escrito ou você pode imprimir. Essa parte eu coloquei já lá no Unimestre, no itens arquivos também, certo? Para ficar mais fácil para a família que quiser e tiver como imprimir. Então, vocês vão colocar cada partezinha aqui e vocês devem numerar, colocar o número que é da estrofe na parte. Por exemplo, o número você vai pôr aqui, ó. Por exemplo, o número 1. E atrás, escrever a parte da estrofe, que é a 1. Depois, o 2, o 3, até formar todos eles. E você deve fazer esse caça ao tesouro para que a criança ache. E cada vez que ela achar, ela deve ler a parte da estrofe. Quando ela achar todas, aí ela vai ter que ler a parte toda dos 10 sacizinhos. Ok? Então, para ajudar as crianças agora, eu vou ler para vocês, tá, galerinha? Todo o texto, tá, da Tatiana Belink, dos 10 sacizinhos, e logo em seguida participe do caça ao tesouro. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então, vamos lá? Eram 10 os sacizinhos. Um ficou imóvel e nunca se moveu, e sobraram 9. Eram 9 os sacizinhos. Um comeu biscoito, o biscoito estava velho, e sobraram 8. Eram 8 os sacizinhos. Um foi de charrete, a charrete emborcou, e sobraram 7. Eram 7 os sacizinhos. Um foi contra as leis, então teve que fugir, e sobraram 6. Eram 6 os sacizinhos. Um colocou brinco, era um brinco enferrujado, e sobraram 5. Eram 5 os sacizinhos. Um foi ao teatro, o teatro pegou fogo e sobraram 4. Eram 4 os sacizinhos. Um foi para o xadrez, não conseguiu safar-se e sobraram 3. Eram 3 os sacizinhos. Um comeu arroz, o arroz era mofado e sobraram 2 sacizinhos. Eram 2 os sacizinhos. Um ficou de jejum, o jejum foi demasiado e sobrou só 1. Sobrou só um sacizinho. Comeu urucum. Urucum não é comida e não sobrou nenhum. Mas de volta os trouxe a cuca, todos de uma vez. Outra vez são 10
Eram 10 os sacizinhos. E aí, gostaram dessa história? Então, agora participem do Caça ao Tesouro, tá? Que os responsáveis vão organizar aí em casa. Então, vocês é bem simples, é só pegar uma folha, né? Separar, dividir em 10 partes. Dá para imprimir essa parte que a prof colocou aqui na tela, tá? Que a prof colocou lá no Unimestre, ou copiar cada parte, mas não pode esquecer de colocar o número que é de cada estrofe. Certo? Então vamos lá. Ah, lembrando, quando vocês encontrarem, tá? Todas as fichas, vocês têm que ler na parte decrescente, ou seja, de baixo aqui lá até o começo, certo? Então vamos lá, na página 6, troca de ideias. Quero que vocês observem as brincadeiras abaixo. Você conhece alguma delas, será? Olha, tem amarelinha, tem 5 Marias, tem brincadeira de roda, de peteca. Será que você já deu um nó na língua tentando falar um trava-língua? Ou será que você já desafiou um amigo com um adivinha? Ou já cantou alguma ciranda, cirandinha? Sabe que bater 3 vezes na madeira espanta o azar? Sabe o que é isso? Isso é uma crendice popular. As pessoas falam que se você bater 3 vezes assim, espanta o azar. Não quer aquela coisa. Essas coisas, elas são do nosso folclore, são coisas lá de antigamente e que foram passando de geração em geração. Tanto as brincadeiras como os trava-línguas, tanto como as cirandas, né? Os adivinhas, algumas músicas populares também e alguns dizeres populares. Sabia? Pois então, fique sabendo que você já conhece um pouco do nosso folclore, se vocês conhecem um pouco disso. O folclore ele é uma cultura popular, tá, gente? São costumes de antigamente que foram passados até hoje em dia. Lendas, tem cantigas, tem jogos, tem danças, tá? É tanta coisa que a gente aprende e ensina aos outros, mesmo sem saber muito bem quem inventou. Porque, como a prof falou, são coisas lá de antigamente. Então, os tataravós passaram, né? E daí foi passando, chegaram nos avós, que chegou nos pais de vocês, e chega em vocês também. E chegou na prof também. Então, antigamente, né? O que existia? Alguns tipos de brincadeiras, alguns tipos de canções, e que foram passando. Adivinhas, trava-línguas, certo? Vamos ver na página 7, a número 1, o que diz? Muitas brincadeiras folclóricas ficam ainda mais divertidas se forem vivenciadas ao ar livre, como nesta rua tão especial. Será que você consegue essa cantiga? Você conhece, será? Vamos ver. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. E aí, quem conhece aí em casa? Prof cantou um pouquinho, né? Prof, né? Nenhuma cantora, nenhum The Voice assim, mas deu para entender a melodia, né? E aí, você aí de casa conhece, será? Será que o Luiz conhece, o Eric conhece, a Ju, a Laura? Então, agora na 2 a gente interrompeu a cantoria para propor um desafio para vocês. Estão vendo os versinhos que dão continuidade a essa canção? Eles estão fora de ordem ali embaixo. Lembrando, os versos eles são as linhas. Agora eu quero que vocês numerem na mesma ordem que eles estão cantados. Então, começa como? Ó, se essa rua fosse minha. Então, você vai achar agora essa parte ali embaixo e vai colocar número 1. Depois, número 2, número 3, número 4, tá? Será que essa cantiga ela faz parte do nosso folclore segundo ano? E por quê? Quem acha que sim? Eu acho que ela faz parte. É uma música bem antiga, que assim, ó, a minha mãe já cantava para prof, a minha avó cantava para minha mãe. Então, ela faz parte do nosso folclore. Mesmo que vocês não conheçam, perguntem para um adulto se eles conhecem essa música. Perguntem se eles acham que faz parte do folclore, tá? Então, façam atividade para a gente corrigir, certo? Então, vamos lá. Correção. Se essa rua fosse minha. Então, você vai colocar lá, né? Se essa rua fosse minha. E aí, colocaram?
Ótimo! Que daí a gente tem que continuar com a cantiga, certo? Então, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. E aí, aqui na continuação, será que é dentro dele mora um anjo? Ou será que não? E aí, o que vocês colocaram? Quem não conseguiu tem que pesquisar para saber o resto da música. Vê se um adulto na sua casa consegue, certo? Na página 8, a gente vai ver o hora do texto. Vamos ler com a prof? Minha mãe mandou bater nesse aqui, mas como eu sou bobinha, vou bater nesse aqui. Unido, unite, salame, mingue. Um sorvete colorê, o escolhido foi você. Aduleta, le petit petit polá. Le café com chocolate, adoleta. Puxa o rabo do tatu, o escolhido foi tu. E aí, vocês conhecem? Será que vocês conhecem essas cantigas? Eu acho que a maioria ali da sala conhece. São cantigas populares, certo? Então, o que acontece? Fazem parte do nosso folclore também. Então, agora, na página 8, quero saber, com o diálogo com o texto na número 1, você já conhecia esses textos? Será que eles fazem parte do nosso folclore? E como e onde você aprendeu? Então, você vai colocar se vocês conheciam, se sim ou não, se fazem parte do nosso folclore, sim, né? E como e onde vocês aí de casa conhecem. Será que foi um adulto que passou para vocês? Ou uma professora? Na 2, em que situações costumamos recitar esses versos? Será que é em brincadeiras? Será que é no horário da aula? Ou será que é no horário do lanche, do parque? Quais são os momentos que vocês falam, cantam, né? Esses versinhos. E na 3, você conhece uma fórmula de escolha diferente das que lhe apresentamos? Se souber, escreva a seguir. Então, será que vocês conhecem outras cantigas dessas apresentadas? Dessas 3? Se sim, eu quero que vocês escrevam ali na número 3, certo? Então, as respostas elas são pessoais. Façam com calma e com atenção. Essa unidade do folclore é muito legal. Espero que vocês tenham gostado do Caça ao Tesouro. Aproveitem bastante, tá? Façam as atividades com calma, caprichem na letra. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Beijinhos da prof.